Fluxo pastoso e pasta de solda são exatamente a mesma coisa? Essa foi a dúvida do Eduardo, que ele colocou no campo de comentários no nosso último vídeo de soldagem eletrônica. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você já teve essa dúvida aí sobre fluxo pastoso, pasta de solda, solda em pasta? Será que é tudo igual, tudo a mesma coisa? Se você já teve essa dúvida, comenta "eu já tive essa dúvida" aqui no campo de comentários, porque o professor Rodolfo aqui do Eletrônica Fácil. Até o final deste vídeo eu vou responder tudo e mais um pouco sobre esse tema ultra mega importante e muito polêmico para muita e muita gente, tá? Vamos lá! Uma coisa que você não pode esquecer de jeito algum, gente, sabe o que é? É se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante, e lembrar que sempre tem na descrição do vídeo todos os links que você precisa acessar da loja Eletrônica Fácil, cursos Eletrônica Fácil e muito mais. A segunda coisa é a seguinte: o grande objetivo de você usar fluxo de solda líquido, pastoso, resinoso, pasta para soldar é o mesmo. Que é o quê? Você eliminar resíduos, oxidações e impurezas na ilha de solda da placa e no terminal do componente que dificultam você soldar pra caramba. Então, muitas e muitas vezes você tenta fazer uma soldagem eletrônica numa placa, seja ela qual for, e a solda não gruda na placa. Já aconteceu isso aí com você? Você tenta derreter a solda na placa, a solda não gruda na placa. Ou você tenta soldar o terminal do componente e forma uma bolota assim, ó, com um furo preto no meio. E aí isso quer dizer que a solda não aderiu no terminal do componente. Formou ali um cocôzinho de pomba na solda, né? E a solda não grudou, o terminal do componente não fixou ali na placa. Então o terminal do componente vai ficar assim, ó, sambando lá dentro da placa eletrônica, né, do furo onde ele está localizado, e isso vai gerar problema de osmar, o famoso osmar contato, tá? E para você eliminar esses problemas, o fluxo de solda líquido, pastoso, resinoso e a pasta para soldar vão ajudar você a exterminar esse problema, porque elas vão tirar essas oxidações, essas impurezas que dificultam essa fixação do componente na placa eletrônica e da solda no terminal do componente, fazendo aquela solda perfil de vulcão, ou na SMD, fazendo aquela molhagem perfeita, fixando o componente de forma sensacional. Então o objetivo desses produtos é o mesmo. Agora, se eles fazem a mesma coisa, a resposta é não. Não fazem a mesma coisa. Fluxo pastoso e pasta de solda, primeiro que esse termo pasta de solda não está totalmente correto, tá? Por quê? Porque quando você fala assim, pasta de solda, ó, pasta de solda, a gente está falando o quê? De uma solda que está em pasta. E, na verdade, não é desse produto que a gente está falando. A gente está falando, na verdade, de um Soldatec, que é a pasta para soldar da Implastec, por exemplo. Então, o correto seria comparar o quê? Fluxo pastoso com pasta para soldar. Agora, essa comparação faz sentido. Tá bom? Porque pasta de solda ou solda em pasta eu vou falar para vocês definitivamente no final desse vídeo o que é. Tá bom? E aí, quando você compara fluxo pastoso com pasta para soldar, o Soldatec, por exemplo, os dois produtos da Implastec, que a gente tem na loja Eletrônica Fácil, o nível de ativação de limpeza de oxidação da pasta para soldar Soldatec é maior do que o fluxo pastoso. Então, para casos extremos de muita oxidação, então você tem lá muita maresia penetrando na placa eletrônica, tem aquela oxidação horripilante, onde está muito, muito difícil você tirar aquela película de oxidação que a solda não gruda de jeito nenhum, gente, na placa eletrônica. Fica um negócio horroroso, você vai soldar, se é aquele caldo preto. Já aconteceu com você de você soldar e se é aquele caldo preto na placa? Comenta caldo preto aqui no campo de comentários, porque é pura realidade. Só quem faz sabe, né? E quanto mais caldo preto vai sendo, quer dizer o quê? Que na ilha de solda, no terminal do componente e na ponta do ferro de solda tem muita sujeira, muita oxidação. E o produto está fazendo essa oxidação ir embora, tá? Quando tem muito, cara, Soldatec, pasta para soldar. Porque a quantidade de breu, a quantidade de ativação ácida ali desse produto é muito maior que inclusive o fluxo pastoso. Olha só que dica de ouro, hein? Tá? Porque o que muda de um fluxo para outro, o que é? O nível de ativação. Porque não adianta falar assim, não, o fluxo é um produto, piriri. Não, gente, eles servem o quê? Para
eliminar, exterminar essas oxidações e por isso eles têm propriedade ácida. E é por isso que quando você usa ele para soldar ou dessoldar um componente eletrônico, tipicamente, você tem que remover ele da placa com o quê? Álcool isopropílico. Álcool isopropílico, você usa lá o seu cotonete, o paninho de limpeza estático Clean Room Wipers, tá? Porque se você deixa esses produtos na placa, no longo prazo, como eles são ácidos, o que ele vai fazer? Ele te ajudou no primeiro momento, mas ele vai corroer o terminal e ele dissolda também no decorrer do tempo. Então por isso você tem que exterminar. Usou, limpou, belezinha, solda perfeita. Depois tem que limpar, exterminar ele da placa eletrônica. De forma show de bola, tá? O fluxo pastoso, ele serve também para fazer essa limpeza que eu acabei de falar para vocês. Inclusive a aplicação dele, né? Fluxo pastoso seringa, por exemplo, ele é muito mais fácil do que se aplicar com o Soldatec. O Soldatec geralmente ele vem o quê? Num potinho, que você tem que pegar ali uma chavinha de fenda, um cotonetezinho, um pincelzinho, passar ali, comer ele durinho e depois passar na placa eletrônica. Já o fluxo pastoso seringa, você pega a seringa ali e aplica, pô, muito mais fácil o nível de aplicação. Mas o nível de ativação dele é um pouco mais baixo que a pasta para soldar Soldatec. Então essa é a grande diferença dos dois, é o nível de ativação, nível de aplicação. E para você fazer limpeza da placa, limpar o fluxo pastoso também é um pouquinho mais fácil que limpar o Soldatec. O Soldatec, quando você aplica demais na placa eletrônica, forma ali um negócio grudento que até fica difícil limpar. Então você tem que aplicar com moderação, porque ele rende pra caramba. Um pouquinho dele ali já vai fazer todo o trabalho que você precisa, pode ter total certeza, tá? O único fluxo que você não precisa limpar na placa eletrônica, o que é? O fluxo no clean. Então se você comprou um fluxo, seja ele qual for, e está escrito nele no clean, quer dizer então que você não precisa limpar ele da placa eletrônica necessariamente. Por quê? Porque ele não vai prejudicar a sua placa no longo prazo se ficar ali algum resíduo de forma show de bola, e nem condutivo também ele vai ser, tá? Tem uma outra coisa interessante que é o seguinte: quando você for comprar pasta para soldar, porque o pessoal chama de pasta de solda, não é pasta para soldar. Verifica lá na embalagem se ela é condutível. Aqui tem muitas pastas de solda, que são as pastas para soldar, que são condutivas. E aí, se for condutível, você deixar na placa, a hora que você energizar a placa, tem resíduo lá, ela coloca os terminais em curto e gera um curto-circuito acidental na sua placa eletrônica, e você nem sabia disso. Inclusive, muitas vezes a sua placa pode ter parado de funcionar por ter usado esse tipo de produto. Muitas das vezes é usado, sabe para quê? Para você fazer soldagem de tubos de cobre, para você estanhar cabos, né, emendas em cabos, tá? É outro tipo de aplicação, que não é eletrônica, tá? Então sempre fique de olho na pasta de solda ou pasta para soldar, se ela é condutível ou não. O Soldatec da Ipastec não é condutível, tá bom? E agora, para fechar com chave de ouro, a solda em pasta. Que o pessoal fala pasta de solda e solda em pasta. Gente, solda em pasta é aquela solda que ela vem o quê? Tipicamente ou num potinho ou numa seringa, onde você já tem o quê? A solda junto com o fluxo, microesferas de estanho chumbo ou microesferas de estanho cobre, tungstênio, prata, né? Se for lead free. Se for lead free, não tem chumbo. Se não for lead free, tem chumbo, tá? Isso é solda em pasta. É quando aquele produto, aquela pasta que está ou no potinho ou na seringa, já tem solda junto com o fluxo e você aplica na placa eletrônica, para daí você vir com o ferro de solda, quando você derrete já tem a solda ali e o fluxo tudo junto, e você já faz a solda ali de forma top de linha. E tipicamente isso é usado para soldagem SMD e não para soldagem PTH. Por quê? Porque é caro, né? Então a solda em pasta é muito mais caro do que você, por exemplo, comprar um rolinho de solda e você fazer a tua soldagem no seu dia a dia. Porém, para soldagem com ar quente, funciona muito bem. Na hora de você trabalhar um SMD, um CI, um diodo, um transistor, um MOSFET, seja o componente que for. Então, pasta de solda ou solda em pasta é quando você tem num pote ou numa seringa as microesferas de solda, né, de solda junto com o chumbo, aliás, a solda junto com o fluxo, e você aplica ali para você aquecer com ferro de solda e já derreter e já fazer a solda muito mais rapidamente, de forma top de linha. O grande inconveniente é que é muito mais caro que o natural, a solda, o fio de solda, o rolinho de solda natural. Fechou? Exterminei a sua dúvida, então crava o dedo no like para você adquirir fluxo de solda, pasta para soldar Soldatec, entre muitos outros produtos. O link está aqui na descrição do vídeo. lojaeletronicafácil.com.br.
Para você fazer todos os nossos treinamentos, também está o curso do eletronicafácil.com.br aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tem dúvidas? Deixa aqui no campo de comentários. Um forte abraço e vamos para cima. Até mais!